Oi, bom dia. Bom dia. Deu para chegar a tempo, um pouquinho atrasada só. Bom, dúvidas, Eurico? Será que estou só eu? Tenho dúvida sim. Seguinte, é mais relacionado à parte de montagem agora, que você vai montando, vai aparecendo algumas dúvidas, assim. A primeira dúvida que eu tive é o seguinte, em relação à colocação do quadro. Eu vi que num dos exemplos você tinha colocado que você até tinha mostrado numa das aulas, o quadro ele fica para fora da parede, ele é a representação, tipo, ele é grandão, assim. E até pelos blocos que você mandou no AutoCAD, o quadro é bem grande, assim, em tamanho. Ele tem que caber dentro da parede? Não, não, é obrigatório. Aí o que vai diferenciar o modo de instalação do quadro é o seguinte: se você coloca ele todo sobre a linha da parede, aí ele vai ser um quadro de sobrepor, se ele estiver todo para fora da parede. Tá. Se ele estiver dentro da parede, aí vai ser um quadro de embutir. Uhum. Ele vai ficar com a sobrinha para fora, mas estando dentro da parede é um quadro de embutir. Entendi. É porque Essa que é a diferença entre um e outro. o que acontece? Quando eu tentei fazer isso ali na. Eu botei meu quadro no corredor até. Aí ficou, tipo, muito poluído, sabe? Porque o quadro era bem grandão e tal. Daí o que eu fiz? Eu apliquei um comando scale e diminuí pra deixar certinho dentro da parede. Mas daí tá errado, né? Não, não tem problema. O Não? mais importante é tu identificar o quadro de forma clara, né? Tá. Agora, o problema vai ser se tu aplicou o scale e não fica bem evidente que aquele símbolo é um quadro, Ah, entendi. tá? Ficou. Por isso que a gente coloca o quadro grande, tá? Tá. Mais para destacar da onde que vem os circuitos, Uhum. tá? Por isso que o quadro acaba sendo bem grande, Entendi. para destacar bem a entrada. Tá. Então, tipo, é que eu fiquei preocupado só com a questão de, tipo, poxa, o quadro vai ser quase maior que a parede. Mas nesse caso, eu não preciso me preocupar com escala. Não, tu tem que te preocupar com o posicionamento do quadro em relação à parede, mas não com o quadro saindo da parede, digamos assim, né? Pelo Tava quase menos com a maior, sobrinha de fora, né? tava quase maior que a parede, tô dizendo. Sim, eu entendi que ele está com a espessura maior, mas isso não é problema. Com a dimensão no sentido de tava quase dando a parede toda, entendeu? De quadro. Que ele veio bem Não, grande. mas não é problema. O problema é aquilo que eu te falei, é o posicionamento, Tá. Uhum, né? Que aí o posicionamento é tu que é o projetista que determina, porque uhum, ele vai ter que passar essa informação para quem executa, né? Que, por exemplo, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Se tu coloca o desenho, o símbolo do quadro sobre a linha da parede, aí tu sabe, aí quem executa já vai saber que é um quadro de sobrepor. E quando tá dentro da parede, né? Aí é um quadro de embutir. tá. Hum. A, a outra situação que eu fiquei com dúvida, eu não sei se mais alguém tem dúvida, só para não monopolizar aqui o negócio, mas a outra situação que eu fiquei com dúvida foi o seguinte: na colocação das letras ali do circuito, por exemplo, eu quero fazer que esse aqui é o interruptor A e esse aqui também é o interruptor A, no caso, um paralelo. Eu posso colocar essa letra dentro da bolinha, fora dela, em cima dela. Eu dei uma olhada ali na aula, mas não ficou claro. Isso tem importância? Não, o posicionamento do símbolo não tem importância, mas a identificação tem que ter, né? Então, em todos os exemplos que tu deu, a identificação consta. Isso, tudo bem. Agora, se você vai, onde você vai colocar a identificação perto, desde que seja perto do símbolo, não importa, Uhum. tá? Deixa eu ver. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao disjuntor geral, que a gente tinha conversado na aula passada. Eu estava pensando num exemplo, por exemplo, eu tenho um chuveiro de 5.500 watts instalado na residência. Essa é a carga principal dela. O resto são de tugs e circuito de iluminação. Eu tinha feito as contas, com o de 7.500 deu 12.200 watts. A carga total em toda a instalação, tá? Com tug, com iluminação, usando aquela referência de 100 watts. O disjuntor geral, eu posso dimensionar ele, no caso, na verdade, nesse caso teria que ser um de 63 de qualquer forma. Mas no caso, se eu usasse um de 5.500, ia dar 10.200 watts. Aí ia dar alguma coisa em torno de 45 amperes.
Eu não poderia colocar o disjuntor de 50, certo? Porque eu teria que deixar a folga dos 30%. Isso. Eu já teria que pular, então, para um de 63. Uhum. Ah, beleza. Tá. Aqui eu fiquei na dúvida porque é o seguinte, ainda daria para colocar um disjuntor de 50 nesse caso. Mas daí... Ia ficar, aí tu ia diminuir, aí tem a questão da durabilidade Uhum. e não ia, porque a folga é justamente para dar essa durabilidade, né? Tá. Então aí ia ter problema nesse sentido. Tá, deixa eu... Eu vou fechar meu microfone aqui e ver se eu encontro mais alguma. Tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Em relação a dimensionamento de eletroduto, eu posso colocar ele com uma folguinha ou eu tenho que fazer ele no limite, assim? Porque, por exemplo, eu tinha visto ali na tabelinha que um conduíte de 20 milímetros, que eu acho que vai dar, é o de meia polegada, provavelmente. Acho que é isso, né? É o 3/4. É o 3/4? Tá. É para um circuito de chuveiro com 3 condutores de 6 milímetros. Eu coloquei o de 1 polegada. Eu não posso fazer isso ou posso fazer isso? Pode? Posso? Vai gastar mais, mas tu pode? Não é errado. Não. Tá. Ah, eu lembrei de mais uma coisa. O circuito do chuveiro, eu preciso necessariamente fazer ele passando por uma caixa de passagem, porque como eu coloquei o quadro no corredor, eu posso simplesmente tirar uma mangueira do quadro e levar até o circuito do chuveiro sem passar por uma caixa de passagem, por ser uma linha reta? Então, isso já foi comentado em alguma aula anterior. A rigor, não pode, Tá, tá? Por questões técnicas que vocês vão ver na disciplina de projeto de instalações. tá. Mas, se nesse nosso caso aqui do desenho, eu acho que eu comentei isso na aula da civil, não foi de vocês. E, e no caso do mais teórica, mas se for pensar no sentido de só fazer a ligação, né? Uhum, Se for pensar de modo mais simples, poderia, mas a rigor não pode, por tá, questões técnicas que vocês vão ver lá na disciplina de instalações. Então, eu prefiro que não faça isso. tá. Uhum, Tá? Eu estou tentando fazer aqui de um jeito que aproxime o mais da forma melhor da realidade, né, do projeto, mas com o conhecimento que vocês têm até o momento. uhum. É que no caso da, tipo, da caixa de teto ali da cozinha, tava com bastante eletroduto já. E aí eu pensei em fazer o circuito da cozinha por sair daquela parede ali em linha reta, sabe? Como ele ia dar bem certinho em cima da bancada, eu pensei em fazer ele em linha reta já saindo do quadro. Que não teria problema algum, tipo, eu não ia ter uma curva abrupta, eu não ia ter um... Mas tá bom, eu vou pensar numa outra solução. Eu percebi que quando eu joguei as imagens aqui daquelas tabelas, pro AutoCAD perdeu muita qualidade. Tem alguma coisa que eu possa fazer para... Tipo, se eu abro ela fora do AutoCAD, dá pra ver bem nítido. Ali ela tá ficando meio falhada. Eu entendi. Eu acho que dá para. Eu acho que dá, mas eu nunca fiz isso, então eu não saberia dizer exatamente como fazer. Se eu Uhum. não me engano, tem um jeito de copiar e colar a tabela que você não perde a qualidade, Tá, tá? Mas eu não tenho certeza se isso dá para fazer, porque eu nunca fiz. sim. Beleza, eu vou ver se consigo aqui. Porque ele tá ficando bem feio, assim. Eu até acabei não... Como você só disponibilizou ali pra gente em PDF,
eu acabei pegando um editor de PDF, escrevendo em cima do PDF, printei o PDF. Acho que não tem problema fazer assim, né? Entendi. Ah, então, não, né, no caso, né, tu vai ter que editar a tabela igual. E o melhor é fazer no Excel e tentar copiar e colar as informações do Excel, tá? Não do PDF, por quê? Porque o PDF ali foi só para mostrar como montar a planilha de cálculo. Tá. Aí o ideal é que vocês mexam no Excel ou no LibreOffice, né, para quem tem o Linux, e tente fazer e tente salvar essa planilha depois como imagem, por exemplo, ou copiar como imagem Tá. e colar, né? Pode ser assim, aí depois ou aí tem várias opções, né? Uhum. Então, ou eu acho que tem uma outra forma de colar que dá para colar direto do Excel para o AutoCAD, mas eu não sei fazer isso. Entendi. Teria que dar como fazer. A minha, assim, ficou com uma qualidade legal, mas então, qualquer coisa eu refaço, então, essa planilha no... Olha, eu vou ser bem sincera, eu prefiro fazer na mão, no desenho da tabela no AutoCAD, É? que aí não perde a qualidade de jeito nenhum. Aí eu faço ali o desenho com os retângulos mesmo, bem manual, mas é o jeito que eu acabei fazendo, mas eu sei que existem formas mais simples, mas eu nunca testei nenhuma delas para poder assegurar para vocês o que é que dá certo e o que é que não dá, tá? Tá, ok. Eu sei que tem também umas formas de fazer tabela com modo anotativo, mas eu nunca testei também. Tô tendo um pouquinho de dificuldade também para identificar os circuitos aqui nos eletrodutos, porque, por exemplo, às vezes passa muito eletroduto junto. Aí, se eu quero dizer que aquele eletroduto ali só passa a fase retorno de uma lâmpada C, por exemplo, vai ficar muito perto do eletroduto do lado. Eu vou ter que reduzir muito, vai ficar um símbolo muito pequeno. Não, aí no caso tu usa setas indicadoras, tu não usa o símbolo. Deixa eu mostrar aqui, quero pegar um exemplo, vou mostrar para vocês, só um instante. Quero ver se eu vou pegar um outro projeto aqui de exemplo. Não é a mesma planta que vocês, mas só para mostrar como que pode ser feito. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Vou compartilhar a tela aqui que eu já mostro para vocês. Espera aí. Ó. Professora, só 10 segundos aqui que eu vou mudar de local que tá pegando sol. Uhum. Pronto. Tá vendo a tela? Sim. Então, eu estou representando aqui, ó, dois fios. Vou colocar aqui as medidas de bitola dos fios. Bom, então eu tenho aqui dois fios. Vamos supor que tanto o circuito 1 quanto o circuito 2 eles saem daqui do quadro. Bom, então eu tenho o circuito 1 e 2 saindo daqui do quadro. Deixa eu tentar colocar um lugar bem próximo. Só vou ajeitar aqui um ponto só para poder tentar fazer o exemplo que você mencionou. Sim. Tentar desenhar a situação mencionada. Estou fazendo exemplo aqui bem esdrúxulo, mas só para entender. Beleza.
Eu achei que seria errado usar essas linhas curvas assim. Eu posso usar tranquilo? Pode? Ah, beleza, eu achei que só podia usar linha reta. Bom, então, no caso do spline, na situação aqui que tu desenhou, né? Tu quer dizer que tu tem pouco espaço para poder representar, vou fazer o contrário aqui, peraí. É uma situação assim, ó, que praticamente não existe essa situação, tá? Mas só vou mostrar para te dar o exemplo. Acho que é importante fazer essa observação aqui. Ele tá passando pelo chão ali, né? É isso? Sim, por isso que está tracejado. Aqui é dois, tá. Qual que é o esquema para selecionar ali? Shift. Ficar Ah, pressionando o Shift enquanto faz a seleção. sempre, né, quando eu selecionava errado, eu excluía tudo, hein? É. Bom, então aqui ó, tem um exemplo que tu tá falando, tá? Só para contextualizar, para quem mais estiver na sala, deixa eu ver quantos que tem. Tem o Luiz também. Bom, qual que é a pergunta do Eurico para todo mundo entender, tá? Já que eu demorei bastante para colocar no contexto. O que que o Eurico quer dizer? Ele está perguntando se como que eu posso representar uma fiação compartilhada dentro de um eletroduto de tal modo que não fique tão difícil de ler, tá? Então aqui eu dei um exemplo desse trechinho aqui de chão, tá? Normalmente esse modo de instalação aqui que eu estou mostrando para vocês não existe, eu só estou querendo colocar em contexto a pergunta, tá? Bom, então aqui ó, nesse trechinho de chão, o que está acontecendo? Só criei essa situação para criar rápido um trecho pequeno de eletroduto. Bom, o que está acontecendo aqui? Então, eu tenho dois circuitos compartilhados, um de iluminação, um de tomada de uso geral no eletroduto, né? E o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo deixar a leitura desses símbolos uniforme num trecho pequeno de eletroduto. Dessa forma como vocês estão lendo, vocês acham que a leitura está simples ou não está? Vocês conseguem ler rápido? Que existem dois circuitos aqui e quais são os fios que estão passando nesse eletroduto? Tá confuso. Está um pouco confuso, né? Luiz, o que tu acha?
Também, prof. Pois é. Bom, então, não está uma leitura tão fácil, né? Porque foi o retorno, principalmente, é o que está mais confuso de identificar. Então, o que vocês podem fazer quando existem situações que eu tenho um trecho muito pequeno de eletroduto e que tem circuitos compartilhados? Vocês podem puxar uma setinha indicadora e podem colocar essa setinha na layer 0, por exemplo, ou numa layer de texto para anotações, né? Colocar na layer de texto que fica melhor, tá? Então, eu vou fazer uma setinha, eu vou até mudar essa layer de cor só para diferenciar em relação aos casos anteriores. Então, eu posso fazer uma setinha com a polilinha mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. O texto está configurado com tracejado, não é isso. Bom, então eu posso fazer uma setinha indicadora e eu aloco parte da simbologia, uma das simbologias nessa seta. No caso, eu vou botar do fio retorno. É só eu reposicionar. E aí ficou melhor, Sim. né? Então, às vezes, você pode reposicionar as setas para poder melhorar a leitura, colocar setas indicadoras para poder melhorar a leitura do desenho. Às vezes, ainda mesmo assim, fica confuso, tá? Mas essa é uma das estratégias que são possíveis de se fazer no desenho de projeto elétrico para poder melhorar a leitura do projeto. Uma outra estratégia que é bem comum é fazer o seguinte: você deixar de representar e colocar uma anotação na legenda, deixar de representar as medidas mais recorrentes do projeto. Por exemplo, quais são as bitolas de condutores mais recorrentes do projeto? Quais são as bitolas de eletroduto mais recorrentes do projeto? Aí você pode colocar uma anotação na legenda e não cotar essas medidas na planta. Por exemplo, vamos supor que o fio de 2,5 é o mais utilizado na instalação. Eu simplesmente vou omitir essa informação da fiação que contém esses fios, né? Dos circuitos que contêm esses fios. Tá claro? Só faço daí, por exemplo, eu tenho um fio de chuveiro que é 6 milímetros, daí nesse eu represento, certo? Sim, porque esse não vai ser tão recorrente. Tá. E aí, Né? Tem que ser o mais recorrente, aquele que aparece com maior frequência. tá. E aí eu posso botar essa representação ali aonde? Aí você vai anotar na legenda, você vai fazer um textinho, né, na legenda. Aí vai ter o modo layout, né? Você vai fazer um textinho na legenda que vai ser o seguinte. Eu vou copiar aqui uma linha de texto. Aí você vai colocar a seguinte anotação. Condutores não cotados possuem medida de 2,5 milímetros quadrados. Tá? Você pode fazer
esse tipo de anotação também com a potência das tomadas. Se, por exemplo, a potência de tomada mais recorrente da minha instalação for 100, eu simplesmente vou apagar esse dado. Aí eu vou colocar uma anotação na legenda, informando que TUGs não cotadas possuem potência de 100 watts. Tá claro? Sim, nessa primeira anotação já poderia colocar aqui também o eletroduto é de 20 milímetros. Ali junto com os condutores não cotados possuem medida de 2,5 com eletroduto de 20 milímetros. Posso? Nesse caso, não, porque pode ser que o circuito de condutor de 2,5 milímetros quadrados, ele pode passar num eletroduto que seja maior, caso ele seja compartilhado com mais circuitos, certo? Certo. Então, aí vai depender de trecho por trecho. Então, coloca exclusivamente a informação referente àquele elemento, né? No caso do condutor, qual que é a medida de condutor que não está cotada? No Tá. caso de TUG, qual que é a medida de TUG que não está cotada? É Certo. claro? Uhum. E acho que, para mim, está praticamente no final. A questão só dessa luminária. Eu vi que na maioria dos exemplos que você mostrou, você usar essa luminária em vez de usar a caixa de teto. É melhor usar essa luminária? Ou Simbologia tanto faz, tá? O mais recorrente é usar a circular, né? Aquela que é dividida em três partes. Isso. Tá, Não, beleza. não tem problema. Vocês podem usar qualquer uma das duas. As duas estão ali na lista de blocos, tá? Gente, uma observação, tá? Diagrama unifilar e plotagem, eu vou mostrar para vocês na próxima aula síncrona, tá? Que a ideia aqui é que vocês trabalhem um pouco no projeto antes de trabalhar com a parte de plotagem unifilar do elétrico, tá claro? Entendi. Mas o diagrama unifilar a gente ainda vai precisar fazer ou já tá, tipo, pronto, assim? Não vai precisar fazer, Hum, mas é bem simples, é só o desenho que vocês vão fazer e tá. vão fazer da forma simplificada, tá claro? Sim. Gente, mais alguma dúvida? Eu vi que na maioria das vezes os condutores saem da ponta do símbolo. Por exemplo, onde tem uma TUG. Beleza. O eletroduto sai da pontinha ali dele. Mas isso é arbitrário a escolha. Eu sempre tem que sair da ponta dos símbolos. No caso do Ah, a interruptor, escolha pode ser arbitrária. Tem gente que faz o desenho do eletroduto na base da tomada, na base do interruptor. tá. É mais uma questão, é que é mais fácil de conectar no símbolo quando você conecta pela ponta, né? Você usa menos o comando trim. É só uma questão de praticidade. Então, gente, mais alguma pergunta? Na formulação da área, beleza. A gente pegou o cômodo ali, pegou aquelas áreas. Aí, sei lá, a cozinha deu 6 metros quadrados. Quando eu for contar o perímetro para fazer a distribuição de tomadas, eu conto também as áreas, por exemplo, a cozinha nesse exemplo ali, ela tem um vão de 60 centímetros, se eu não me engano. Esse vão de 60 centímetros, que é a passagem da sala para a cozinha, isso entra na contagem do perímetro? O vão de passagem. O corredor, tu quer dizer? É aquele arco que, um arco, enfim, uma porta que tem entre a sala e a cozinha. Sim. É, a abertura da porta.
Sim, mas isso entra também na contagem do perímetro? Por exemplo, Sim, quando você conta o perímetro, você inclui a abertura da porta. tá ok. Que Uhum. é para até no cálculo da área também inclui a abertura da porta. Sim, Tu considera aquela ali a porta fechada na hora de fazer a conta do perímetro. entendi. Era isso que eu fiquei na dúvida. Porque eu digo, pô, isso Uhum. aqui não ter porta. Aí isso seria quase como uma parede aberta, Não, considera a porta fechada. tudo cômodo fechado. Mesmo que não tenha uma porta, né? Que seja um vão, como tu disse. Sim. Gente, mais alguma dúvida? Eu lembro que você tinha falado em uma das aulas ali da questão do, por exemplo, eu tenho uma parede com 6 metros de perímetro. Nessa parede vai ter que ter um número X de tomadas, certo? Eu Uhum. não consegui encontrar ali o ponto exato do vídeo. No caso, se eu tenho uma parede, a cada quantos metros eu tenho que pôr uma tomada mesmo? Depende do ambiente. Sim, no caso de áreas secas, de um quarto. A área seca, aí tem. É que áreas secas tem duas condições. Tem a condição de área, para Tá, definir bom. a quantidade de tomadas, a quantidade de tomadas. Tem a condição de área para definir a quantidade de tomadas, que é 6 metros quadrados no mínimo. Para abaixo de 6 metros quadrados tem que ter no mínimo um ponto de 100. Uhum. Acima de 6 metros quadrados, você vai avaliar o perímetro ou fração de perímetro, né? Que é a cada 5 metros de perímetro ou fração. Então, por exemplo, se eu tenho um cômodo de 6 metros quadrados, vamos supor, e o perímetro dele é 6 também, aí você vai colocar dois pontos de 100 watts, porque tenho 5 mais um é a fração, tá claro? Tá, ok. Tá. Eu vou voltar lá nesse vídeo e assistir essa parte. Eu acho que tá na. Não lembro se está. Tá bom, vou procurar aqui.
Gente, mais alguma pergunta? Professora, o Luiz está com a mão levantada. Ah, é que não apareceu a notificação aqui. Pode falar, Luiz. Não, tudo bem. Obrigado, Eurico. Não, é só para... É que assim, nas últimas aulas veio bastante informação, aí eu acho que eu fiquei um pouco perdido aqui. Mas é só para saber se eu estou fazendo certo aqui. Mas assim, tá, primeiro, o trabalho é da planta do último trabalho, certo? Isso. Ah, tá. Aí até, eu não sei se a professora falou, e eu não ouvi, mas aí eu preciso deixar a cotagem lá ou eu tiro? Pode desligar a layer. Ah, tá. Ah, tá, Aí, tudo bem. se tu organizou direitinho as layers no desenho arquitetônico, aí você só desabilita a visualização. Tá, entendi. E aí configura para não imprimir, né? O Uhum. que vocês precisam exibir no desenho arquitetônico para poder fazer o projeto elétrico? Vocês podem omitir, por exemplo, as cotas, vocês podem desabilitar a layer das cotas, vocês precisam exibir só esquadrias, paredes e os textos, tá? E as projeções de calçada e cobertura, tá? Fora isso, mais nada. Tá, O mobiliário não precisa exibir, tá? Mas o mobiliário é... Ah, tá, eu não pedi para vocês o mobiliário, então não precisa exibir, tá? Vocês podem usar o desenho de referência, que é o desenho do PDF lá da planta baixa que vocês utilizaram como guia, para poder fazer o desenho do mobiliário depois, tá? tá, entendi. Para Então, poder, por exemplo, eu tenho que saber onde que está o chuveiro, para poder alocar a tomada do chuveiro, né? Só para saber essa informação, tá, entendi. tá? Então, era até minha outra dúvida, se eu ia precisar botar um milhário justamente por causa dessas questões. E... agora eu esqueci agora a minha outra dúvida. Ah, tá, então, até a próxima aula, aí a gente só faz a gente não faz nada da, tipo, da folha de impressão, né? A gente só faz só monta o projeto mesmo, certo? Sem configurar a Isso. plotagem, nada. Se vocês quiserem ver alguma coisa da folha de impressão, tá? Só para adiantar para vocês, já, se quiserem configurar, pode configurar, tá? É que eu estou preferindo não comentar muito disso também para não ter uma informação extra. Eu acho que já foi bastante coisa, mas se quiserem configurar, a configuração vai ser bem similar àquela que foi feita no projeto arquitetônico, tá? Diferença é que a gente vai fazer a plotagem com mais de uma viewport dessa vez. É só isso que vai mudar, mas você pode usar o mesmo template que você usou no arquitetônico, Tá, tudo bem. Obrigado. tá?
Aí a parte de inserir as novas viewports eu vou mostrar na próxima aula, na próxima aula síncrona, né? Assim como eu vou mostrar o unifilar. É claro? Sim, prof. Obrigado. Professor, olha só. No perímetro da minha varanda deu 7,68. No do banheiro deu 6,12. Eu posso botar uma tomada só, não tem problema? Por mais que eu tô infringindo ali um pouquinho, porque tipo deu 6,12 do banheiro. A varanda é considerada como do seco. O banheiro é área molhada. Uhum. Aí o banheiro tem a regra do banheiro ali nos vídeos. Dá de 600 watts e tal. Isso, que é um ponto de no mínimo 600. Uhum. No banheiro eu posso usar 1,600. E da varanda, daí eu não tem jeito, eu vou ter que usar 2,100. Então, pode ser 2 pontos de 100. Tem literatura que considera um ponto de 100 só, na varanda, por ser uma área externa também. Tá. Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que os equipamentos que se usam na varanda acabam sendo um pouco mais robustos. Eu Uhum. costumo projetar a varanda um ponto de 600, Tá. porque ainda atende um pouco melhor, né, que 2 de 100. Mas você pode considerar, então, tanto 2 de 100, pela regra do perímetro, Uhum. quanto um de 600. Área de serviço também é considerado daí área molhada, né? A área molhada. Aí Tá. é a regra de cozinha, copa e área, mesmo que seja externa, que é o nosso caso ali. Sim. É estranha essa diferenciação de área seca e molhada. Porque em tese, a varanda também é uma área que, quando chove, molha, né? Mas... Aí tem outras considerações, né? Mas para o nosso projeto é considerado dessa forma. Tá? Tem outras considerações que são questões técnicas, que são referentes a ambientes externos, mas que vocês vão ver só mais para frente. Tá? Tem algumas diferenças sim. Tá? É só por questão de simplificação que a gente não está adotando isso ainda. Lá naquele projeto, a gente não tinha representado a área da área de serviço, certo? Por ser uma área aberta. Nesse caso, no quadro de previsão de cargas, eu represento a área dela, eu faço tudo, o perímetro dela, também meço tudo. Se tiver carga, se tu botar um ponto de tomada nessa área de serviço, sim. Uhum. Que nesse caso da nossa planta, como ela é externa, é possível não colocar carga na área de serviço, Ah, pode? tá? Mas se você colocou, aí você vai colocar no quadro, né?
que é a tomada da área de serviço, ou se essa tomada da área de serviço, vamos supor que eu ponho uma TUG na área de serviço para poder ligar minha máquina de lavar roupa, tá? Que ela é ligada na TUG, ela não é uma TUI, pela potência. Então, nesse caso, eu estou falando da lava-roupa simples, tá? Não a lava e seca. A lava e seca é diferente. Então, nesse caso, você pode, por exemplo, agrupar esse ponto de tomada com a tomada da cozinha. Aí você vai ter TUG, um circuito de TUG 1, por exemplo, TUG 1 cozinha, sendo que nas áreas você pode colocar TUG 1 cozinha ou TUG 1 cozinha em área de serviço, só para você saber o que pega naquele circuito, né? O que aquele circuito atende. Uhum. Tá? Tá. É só ali, porque como a gente tem aquele quadro de previsão de cargas ali, ele pede área e perímetro. Daí eu vou ter que medir, né? Para área de serviço. Ou Sim, previsão de carga, sim, porque tu vai ter que identificar qual que é a carga que tem naquele cômodo. Uhum. Quantos watts, no caso? Isso. Tá. Mais alguma dúvida, gente?
Até a próxima quarta-feira. Bom fim de semana, Eurico. E a gente continua ainda, para quem tiver dúvida, para quem não acessou ainda a aula, né? Podem usar o espaço aqui da nossa aula síncrona até às 11h50 para esclarecimento de dúvidas quanto ao trabalho de desenho de projeto de instalações elétricas, da disciplina EGR 5619.
Pode falar, Luiz. Então, eu tinha esquecido dessa dúvida, mas é que assim, vou dar assim, um exemplo do dimensionamento de condutor, né? Uhum. Tá, quando a seção é 2,5, a corrente é 24 amperes, quando é 4, 32 amperes. Então, aí a seção tem que ser o valor mais próximo, né? Tipo, a corrente tem que ver qual que está mais próximo da corrente do negócio, né? Isso, Tá, tem que então, ver qual fio que tem a corrente limite mais próxima do calculado para o circuito. sim. Então, aí, tipo, é que assim, por exemplo, se for 28, ela tá exatamente no meio de 24 e 32. Não, aí é 32, É 32? Ah, tá. Então, porque passou de 28, né? Porque ah, passou de 25, sim. aliás. Ah, tá, então é o mais próximo, o mais próximo, só que maior, certo? É o maior mais O próximo, maior mais né? próximo, isso É o aí, tá. maior mais próximo. Tá, entendi. Tava confundido isso aqui. Mas tá. Uhum, não tem Ah, problema. O ah, importante é corrigir antes da sim, entrega. sim, exatamente. Então, e até uma dúvida tipo, sobre a correção. Como é da planta abaixo do último, né, da última atividade, aí, enfim, eu acho, espero, né, que eu não tenha errado nada. Mas, por exemplo, se eu errei alguma coisa enfim, agora eu não sei, né? Aí enfim, como tem tudo aqui o diário, perímetro, né, para fazer os cálculos, não sei se isso pode levar a algum erro para fazer o trabalho, mas
se isso levar a algum erro, aí eu vou. Vai ser descontado. Vai ser descontado mesmo assim? Porque, tipo, tecnicamente o erro é mais em relação à planta, né? Aí eu. Seria descontado nesse caso? Nesse caso não tem como evitar, porque deu um exemplo bem, tu deu um exemplo bem claro, né? Que se você erra a medida, pode ser que esse erro de medida ele se propague e ele possa fazer com que o seu dimensionamento de pontos de força e luz ele seja alterado. Então, por isso que vai ser descontado se você acabou errando no trabalho anterior, mesmo que eu não tenha olhado ainda. Ah, é Tá. mais porque um erro implica no outro, Uhum. Tá, entendi. Obrigado. tá?
Mais alguma dúvida?
Alguma dúvida nesse finzinho, Luiz? Então, tá bom. Bom, gente, por hoje era isso. Bom fim de semana para todo mundo e até a aula que vem.